Bom dia, boa tarde, boa noite para o vestibulando sabe que não há hora certa para estudar. Se você está caindo aqui de paraquedas, boa aterrissagem. Você está no canal Igor Sebin Redações. Esse canal que tenta trazer bastante conteúdo de redação para te ajudar a conseguir o tão sonhado mais 900 na redação do Enem. E o nosso foco aqui tem sido o Enem 2022. E no dia 3 de agosto foi iniciado o projeto 100 em 100 redações de 100 temas diferentes nos 100 dias prévios ao Enem 2022. Por isso que ele será finalizado no dia 12 de novembro, porque é a véspera do Enem, no dia 13 do 11, nós vamos descobrir finalmente qual é o tema da redação, mas até lá a gente vai chutando, chutando, chutando e tentando acertar. O chute de hoje é clonagem humana, um tema bem polêmico, um tema bem complexo, que vai que caia lá na sua prova. Você já vai ter dado uma olhada aqui, já vai ter visto alguma coisa sobre, para você chegar lá um pouquinho mais de preparo do que você teria se você não tivesse visto essa redação aqui, certo? Como eu sou muito bom de matemática, eu já estou aqui chegando à conclusão que nós estamos 30% do nosso projeto já desempenhado, faltando mais 70 redações que serão postadas a partir de amanhã. Mas hoje o foco aqui é na clonagem. Como eu sempre digo para quem está chegando agora, embaixo tem as legendas. Se você não sabe nada de redação, eu te afirmo. Se você quiser tirar uma ótima nota na redação, você precisa começar a sua redação com um repertório sociocultural, contextualizá-lo com o tema e apresentar uma tese que seriam dois caminhos, duas causas, duas consequências, duas linhas de pensamento para você seguir a sua redação até a conclusão. Beleza? Vamos iniciar logo agora. Conforme o poeta brasileiro Augusto Branco, a moral e a ética são duas invenções humanas que dependem muito do espaço geográfico que você ocupa. Entretanto, quando se trata de clonagem humana, há um consenso global acerca de sua reprovação, pois, embora sua aplicação possa apresentar evolução na qualidade de vida de muitas pessoas acometidas por doenças, é freada em virtude do temor de muitos de desbravarem um território alheio e desconhecido. Desse modo, as concepções da bioética e do biodireito e a fundamentação religiosa bastante influente nas nações impedem a aplicação desse avanço tecnológico. Como eu disse, você tem que escolher dois caminhos para seguir. Qual foi o primeiro caminho que eu escolhi? Concepções da bioética e do biodireito. Percebam que os dois pontos que eu citei, eu estou falando que eles impedem a aplicação desse avanço tecnológico que é a clonagem. No D1 eu vou falar sobre bioética e biodireito, e no D2 eu vou falar sobre a fundamentação religiosa, que influencia bastante nessa pauta. Certinho? A introdução está pronta, está colorida. Eu posso ir para o desenvolvimento, e também é bastante colorido, pois nele há quatro itens fundamentais: tópico frasal, mais um repertório sociocultural, elaboração do argumento e a conclusão. Mormente, para a bioética e o biodireito, a vivência humana não pode ser uma questão de mera sobrevivência física, mas sim de vida com dignidade. Tal posicionamento é ratificado pelo artigo 1º da Constituição Federal do Brasil, o qual elenca a dignidade da pessoa humana como um dos princípios fundamentais da Pátria Tupiniquim. Nessa conjuntura, ao ser noticiado o experimento bem-sucedido da Advanced Cell Technology na obtenção de um embrião humano, do Vaticano à Casa Branca, imoral foi a nomenclatura mais usada por líderes políticos e religiosos para qualificá-lo. Logo, pessoas ditas piedosas julgam mais importante um agrupamento microscópico de células obtidas em tubo de ensaio do que a vitalidade de indivíduos enfermos que poderiam ter sua qualidade de vida melhorada por essa metodologia científica. Quero observar aqui novamente o que eu já disse na outra redação, de que em redação não existe o certo e o errado, e eu tenho a plena noção de que eu não sou o dono da verdade, que eu não sei tudo sobre todos os assuntos. Porém, diferentemente das outras matérias, como matemática, que não exigem eh, posicionamento, né? A matemática, sei lá, a química, a física, tem a matéria, aquilo, a português. A figura de linguagem é figura de linguagem. O professor não precisa se posicionar falando se ele é a favor ou contra, se está certo, se está errado.
Já na redação, a gente tem que ficar metendo o bedelho aqui em todos os temas que são propostos, porque essa redação ela foi escrita por mim, logo eu tive que pensar no tema, eu tive que analisá-lo e criar alguma linha de raciocínio, duas no caso, né? Uma para o D1, uma para o D2, para desenvolver a redação. Eu gosto de observar isso, principalmente em temas polêmicos, porque aqui nesse dia, nessa hora que eu estava escrevendo essa redação, eu decidi falar sobre isso. Tenho plena convicção, tenho plena noção de que não tenho a razão sobre todos os assuntos. Provavelmente desse daqui eu posso estar errado, mas em redação não existe certo e errado em questão de opiniões. Você não pode desrespeitar os direitos humanos e você não pode fazer uma introdução sem repertório sociocultural, um desenvolvimento sem tópico frasal, uma conclusão sem intervenção. Isso daí não pode. Agora, quando se trata de posicionamento, respeitando os direitos humanos, você pode colocar o seu ponto de vista de forma natural, tranquila, tá? Qual é o meu posicionamento aqui? A bioética e o biodireito, eles veem o ser humano, a vivência humana, mais do que essa sobrevivência física. Porque qual que é a minha vontade? Prolongar a minha sobrevivência física o máximo que eu puder, porque eu não sei o que vem depois disso daqui. O que eu sei é que existe isso daqui, se é que eu não estou numa Matrix, mas o que eu tenho é isso. Na minha visão, eu acho que tem que prolongar essa sobrevivência física. Mas eles pensam sobre a vida com dignidade, e isso está na nossa Constituição. E aí, quando tem um experimento, como aconteceu lá que eu citei, imoral foi a nomenclatura mais usada, lá no Vaticano até a Casa Branca. Seriam dois lugares aí de grande peso na opinião pública. Mas aí eu tenho a visão assim, poxa, o Vaticano, que são pessoas religiosas que se dizem tão piedosas, como é que eles acham mais correto que você priorize um agrupamento microscópico de células do que um ser humaninho que está lá com alguma doença que poderia ser é, curada por esse agrupamento de células? Isso é questão de bioética, biodireito, a questão da vida dentro desses segmentos. Repetindo, não sou dono da verdade, não sei se estou correto, mas eu sei que quando eu estava escrevendo essa redação, foi isso que eu pensei, foi essa linha de raciocínio que eu segui para desenvolver a redação, certo? Já falei da bioética, do biodireito, agora no segundo eu vou aprofundar o que eu citei aqui brevemente, que foi a questão religiosa, né? O Vaticano que eu só citei brevemente, falando dos líderes religiosos, mas também citei a Casa Branca, estava tudo aqui no mesmo balaio, pautados na bioética e no biodireito. Agora, no D2, eu vou falar mais a fundo da questão religiosa, como influencia na questão da clonagem humana. Ademais, essa fúria conservadora, combatente da inversão de valores espirituais, é apoiada por pensadores e filósofos que discutem os efeitos éticos resultantes da prática. Segundo a jurista Maria Helena Diniz, o homem é um fim e não pode ser considerado apenas um meio. O homem não é um objeto, é um sujeito pleno do direito. Dentro desse contexto, a clonagem origina um ser idêntico ao outro, que não terá direito a uma identidade própria, já que possui a mesma daquele que foi clonado, ocasionando malefícios psicológicos, sociais, jurídicos, familiares e patrimoniais. Então, o clone se tornaria um objeto cuja finalidade seria imortalizar pessoas que não querem lidar com a morte ou eternizar quem prestou uma forte contribuição para a sociedade mundial. Na verdade, como vocês observaram, as duas linhas de raciocínio que eu decidi seguir, elas se completam, pois da mesma forma que os conceitos de bioética e biodireito têm o apoio religioso, essa questão religiosa também tem o apoio de até pessoas do meio jurídico e tal. Mal pela pausa, mas não vou cortar o vídeo agora. Tem que mostrar que nós somos humanos. Professores também são humanos. A gente também fica dodói. Desculpa aí pelo espirro. Mas voltando aqui. Segundo a jurista Maria Helena Diniz,
o homem é um fim, não pode ser considerado apenas um meio, não é um objeto. E essa é muito a visão religiosa, que complementa isso, de tipo, ó, a gente não pode brincar de Deus. O homem, ele é um fim. A vida humana, ela é criada, a gente não sabe por quê, e ela vai seguir até onde Deus quer. Você não pode chegar e criar um clone para prolongar, para imortalizar pessoas ou eternizar alguém. Você não pode brincar de Deus. E aí você tem essa galera do direito que acaba corroborando essa ideia religiosa e no fim acabam que todos estão alinhados, como eu disse lá, eh, na questão da geografia, que o Augusto Branco falou, que às vezes depende do lugar que você mora. E sobre a clonagem, há um consenso, todo mundo acha errado, acha que pode ter malefícios psicológicos, sociais, jurídicos, familiares, patrimoniais, devido a um ser que é criado sem uma identidade própria. Logo, tudo tem uma relação. E todos as linhas que eu citei, de bioética, de religião, no fim elas estão bem alinhadas, por isso que elas se misturam dentre os parágrafos para falar desse tema aí que é bem complexo, porque você teria, às vezes, uma visão, pode ser um pouco fria, de tipo, ah, vou criar um clone do Igor Sebin para que o Igor Sebin prolongue sua vida. Ah, o Igor tá com um problema lá no pulmão, a gente cria um outro Igor Sebin, pega aquele pulmão bom e joga lá. E aí algumas pessoas acham que isso é errado, porque você meio que salvaria uma vida criando e matando outra, né? Você criaria uma segunda vida, se assim pode dizer, para salvar uma vida, mas aí você teria que acabar com a outra. Se você cria alguém para tirar um coração, lógico que a pessoa não vai viver sem um coração, sem um pulmão. E aí, aí na visão religiosa, que eu falo nessa fúria conservadora, dos valores espirituais, acaba sendo essa coisa de achar que o homem não pode ter esse papel de Deus. Acho que a criação e a definição de quando a pessoa morre tem que ser decidida apenas pela divindade, e quem é a favor da clonagem acha que seria ok, não teria nenhum problema que você criasse alguém para salvar um outro alguém. Meio que, pô, eu, Igor Sebin, preciso ser salvo. Mesmo que tenha que criar o Igor Sebin 2 para salvar o Igor Sebin 1, depois mate o Igor Sebin 2. É um assunto bem complexo. Não sei se o Enem vai querer entrar nisso daí, mas vai que, né? A gente nunca sabe o que que vai ter lá na nossa prova quando a gente abre. Tem que ficar preparado para tudo. Como são 100 temas, eu tenho que trazer os temas mais clichês, como eu disse lá do saneamento básico, que todo ano tá para cair, gravidez na adolescência está sempre para cair, e também alguns temas que são mais difíceis, mas nada é impossível quando se trata de tema de redação. Agora vamos para a nossa conclusão. Ali tem a nossa legendinha que você pode ver que a conclusão começa numa retomada do tema. Você vai lá e fala: em arremate, é indubitável que a clonagem humana configura uma pauta deveras complexa, porém com potenciais benefícios magnânimos às pessoas. Retomei o tema, agora eu vou apresentar minha intervenção da minha ideia sobre essa temática tão complexa. Diante disso, cabe ao Congresso Nacional, opa, a gente tá ali. Fazer o quê? Qual é a ação que eu vou atribuir ao Congresso Nacional? Promover o debate acerca de sua execução cônscia. Cônscia é sinônimo de consciente. De que modo, Igor? Por meio da exposição de benesses advindas desse procedimento. Benesses aí que eu tô, aí é o que eu digo, né? Meu ponto de vista, teriam benefícios. Com o fito, essa é a minha finalidade, aprovar uma lei que garanta uma alternativa para o seu uso em prol da vida humana. Seria bem difícil, né, aprovar aqui no Brasil, principalmente, que é um país muito religioso, uma lei, mas como eu já falei em outros vídeos, a sua conclusão é hora de você entrar num mundo utópico, num mundo eh, de unicórnios, de saci-pererês, em que o que você disser aqui pode
ser feito, é possível. Relembrando, não desrespeitando os direitos humanos, a sua conclusão vai ser aceita, né? Não citando também unicórnios e o Saci Pererê, apesar de a gente ter que entrar no mundo deles para muitas vezes criar essas conclusões, essas intervenções, mas tudo vai ser aceito dentro desses parâmetros que eu coloquei, dentro desses limites. Beleza? Finalidade está ali. Agora eu vou detalhar a minha finalidade e já aproveitando para fazer aquela referência bonita que eu gosto de fazer em relação à frase inaugural. Se o Augusto Branco falou que muitas vezes essas questões de moral, de ética, dependem do espaço geográfico de onde você está, eu vou terminar detalhando essa minha finalidade dizendo: dessa maneira, independentemente da localidade dos laboratórios, a ciência não será impedida de buscar métodos de prolongamento da vida feliz e saudável, desde que obedeça aos princípios éticos baseados em noções sensatas e jamais incrédulos. Aqui eu aproveito para falar que, por mais que a religião seja muito importante, nós temos que respeitar a religião das pessoas, não deve haver intolerância religiosa no mundo. Isso é uma coisa completamente repugnante. A gente deve dar liberdade para que todos desempenhem a sua religião da forma que quiserem, desde que não firam outras pessoas, certo? Mas algumas coisas são mais científicas, têm que ser baseadas em algumas noções plausíveis, palpáveis. A gente não pode ficar também norteando muito as coisas baseado nas religiões, até porque é, há várias religiões no mundo e, por exemplo, tem a religião lá da Índia que não se come a vaca, né? A vaca é sagrada. E aqui no Brasil a gente come carne de vaca. Por que a gente vai respeitar alguma religião quando se fala de clonagem, quando se fala de aborto, quando se fala de células-tronco, mas quando se fala de alimentação, não? Por que que o judeu não come carne de porco, mas eu como e tá tudo bem? Enfim, é esse ponto que eu quero chegar. Enfiar a mão num vespeiro, né? Falar sobre religião, essas coisas assim, esses temas. Mas, como eu disse, são os ossos do ofício aí quando você trabalha com redação, de vez em quando ter que falar algumas coisas que podem não ser bem recebidas, mas faz parte. Eu tento falar da maneira mais respeitosa, mais equilibrada, para demonstrar que eu estou opinando, mas não estou é, batendo martelo sobre nada. Todo mundo tem direito à sua opinião, desde que manifestada de forma respeitosa, e a gente deve ouvir. Se não servir para a gente ouve. Opa, beleza, obrigado por ter falado, mas não é para mim, eu vou seguir com o meu pensamento aqui. Às vezes a gente ouve e até acaba mudando de ideia sobre algumas coisas, tá? E falando de manifestação de forma respeitosa, após terminar mais essa redação num tema bem complexo, um tema que realmente dá uma tremida na caneta na hora de escrever, você fica, escreve, não escreve, para estruturar bonitinho é bem complicado, não vou negar para vocês que eu não queria pegar um tema desse para fazer o meu Enem, não, viu? E falando novamente aí das manifestações, se você não gostou, você tem todo o direito de dar seu dislike, fazer seu comentário, de manifestar a sua opinião contrária a essa redação. Como eu sempre digo aqui, eu já disse em outros vídeos, sempre digo não, né? Como eu sempre digo o que eu sempre digo, né? Tô percebendo isso. Como eu já disse em outros vídeos, eu tenho a plena convicção que não trouxe 100 redações nota 1000. Alguns temas são muito difíceis de elaborar, de pegar repertório, e às vezes a gente dá uma rateada mesmo, porque tem muito tema complexo, muitos temas amplos, e às vezes a gente traz uma redação que, sei lá, uns 920, vai, 900, 880, né? Tá bom, tá bom. É tão difícil tirar essa nota nas outras matérias, né? Se conseguir tirar 900 aí na redação, nossa senhora, já tá bom demais. E quem gostou, dá o seu joinha, indica para o amiguinho, salva, se inscreve, que ainda faltam muitas e muitas redações até o final desse projeto aqui. São muitos temas que podem cair lá na sua prova e você já pode
já chegar lá com uma redação já prontinha embaixo da manga, algumas referências que você já viu aqui, tá bom? Quem quiser dar uma olhadinha na descrição, dá uma olhadinha nos links que estão lá. E como a Cecília Meirelles disse, há mil maneiras de se colaborar na obra da educação, há terreno para todas as vocações. Eu estou aqui nesse terrenão do YouTube, com essa minha pequenina vocação para redação. Essa foi a maneira que eu encontrei para tentar colaborar na obra da educação desses vestibulandos maravilhosos que acreditam que o diploma é uma ferramenta de ascensão social, financeira, e eu acredito em vocês, acredito no que vocês acreditam também, por isso que eu estou me empenhando para trazer o melhor conteúdo possível aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês voltem aqui para a redação de amanhã. Bons estudos a todos, um grande abraço e até mais. Fui.